Boa noite a todos, boa noite a todas. Dando início a mais um evento do mês da Defensoria Pública do Estado da Bahia, através da SDEP. A gente vai ter uma palestra para falar também de um assunto igualmente importante, que é saúde mental. A nossa palestrante do dia, da noite, é a professora e doutora Camila Barreto, é psicóloga, professora da Universidade do Estado da Bahia e do Centro Universitário Rui Barbosa. Tem mestrado e doutorado em saúde coletiva pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. Atua em consultório particular há mais de 15 anos, tem experiência em neuropsicologia, atendendo ao público infantil e idoso. Com muita honra, com muita alegria, que eu dou início a mais um evento da SDEP, no mês da Defensoria Pública, dos defensores e defensoras, servidores, estagiários, todos nós que fazemos parte dessa instituição importante para o sistema democrático de acesso à justiça do Brasil. Que tenhamos uma noite proveitosa para todos. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Para mim é uma honra estar aqui hoje, conversando um pouco com vocês sobre saúde mental na pandemia. E são pontos que a gente está vendo aprofundar na pandemia, mas já fazem parte, né? Infelizmente, violência, preconceito, discriminações de vários tipos, isso está aí na nossa sociedade, e na pandemia a gente vai ver que isso vai vir, infelizmente, com um quadro ainda mais agravado. E espero poder hoje conversar um pouco com vocês sobre esse tema, dividir um pouco com vocês o que eu vim estudando, né? Enfim, que seja uma noite muito proveitosa, tá bom? E espero que ao final a gente possa trocar um pouco, conversar um pouco, eu ouvi um pouco vocês aí, das perguntas, das curiosidades que vocês tenham, tá? Antes de começar, deixa eu só me apresentar assim, né? Eu já fui apresentada aí, muito obrigada pelo convite mais uma vez. A minha trajetória, né, para falar um pouco de onde é que eu falo. Então, eu sou psicóloga, professora da UNEB e da Rui Barbosa, do curso de psicologia, e tenho uma formação tanto em mestrado quanto em doutorado em saúde coletiva, o que me faz transitar um pouco, né, para além da psicologia, e pensar a saúde de uma maneira mais integral, né, e espero poder compartilhar um pouco com vocês sobre isso. Durante esse período da pandemia, no ano passado, através de um grupo de estudos que eu tenho lá na UNEB, que é o Grupo de Estudos Multireferenciais do Cuidado, o GECUID, né, eu pude conduzir, junto com uma equipe de outras colegas psicólogas e alunos da UNEB, uma pesquisa sobre a saúde mental na pandemia. Então, foi um tema que me debrucei muito durante o ano passado e venho continuando a me debruçar, inicialmente sobre a saúde mental da população em geral e, posteriormente, falando um pouco sobre saúde mental dos profissionais. Então, um pouquinho dessa bagagem aí do que eu vim estudando ao longo desse ano passado, vou conversar um pouco com vocês, espero que de uma maneira leve, e que a gente possa pensar, acima de tudo, né, como enfrentar. Essa é a grande questão. A gente está aí embebido em uma série de questões, imagino que vocês, enquanto defensores e defensoras, devem estar vendo isso de perto, o agravamento de muitas situações as quais já eram presentes na nossa sociedade, e acredito que com essa fala a gente vai refletir um pouco mais sobre esses diversos fatores que estão contribuindo para o agravamento de alguns quadros, né, de algumas situações, e, acima de tudo, o que podemos fazer, né? Não temos nenhuma fórmula mágica, mas pelo menos a gente apontar aqui alguns possíveis cenários, alguns aspectos que possam nos ajudar a trazer de uma maneira mais leve o enfrentamento dessas questões, tá? E atuo no consultório particular já há muitos anos, né? Venho focando aí mais em crianças e idosos, é o público que eu mais atendo, mas, de maneira geral, transito aí, né, para o estudo do desenvolvimento e de aspectos da chamada neuropsicologia, é minha área de atuação na clínica, que é uma área que se preocupa em estudar a relação do cérebro com o comportamento, tá? Então, queria falar um pouco dessa introdução. Pode passar, Rafael. Bom, então eu vou começar falando um pouco sobre o contexto da pandemia, né? Não tem como eu começar uma fala sobre a saúde mental nesse contexto, sem falar um pouco sobre o que é esse contexto
que até então não tinha precedentes, né, na nossa realidade. Nós nunca tínhamos passado por nada próximo a isso. O Brasil não é um país que viva, por exemplo, eventos adversos da natureza, né? A gente não está acostumado com terremoto, a gente não lida com vulcões, né, erupções de vulcões. No máximo que a gente vive, assim, um pouco mais próximo de situações dessas, assim, de situações de desastres, por exemplo, nas chuvas, né? Aqui em Salvador a gente vê muito isso. Em função da chuva, você tem ali pessoas que ficam desabrigadas. Isso é o mais próximo, talvez, de desastres naturais que a gente vive. Então, a gente não está muito acostumado a enfrentar situações disruptivas, como eu vou chamar, né? Aquilo que sai completamente do nosso habitual, não temos muitas intempéries. E nem muito menos, nunca vivemos nenhuma situação de emergência sanitária, né, dessa magnitude nos últimos anos, né? A notícia que você tem da epidemia mais grave que a gente tem nesse nível, que afetou em termos de alta letalidade, foi a gripe espanhola. Isso foi em 1920, então a gente não tem nem muito registro de como foi isso, né? Que matou mais de 500 milhões de pessoas no mundo. A gente não tem registro disso, a gente não tem repertório para lidar com isso. Se você pensar em países, por exemplo, como o Japão, a China, eles até já tinham esses comportamentos de saúde, de proteção, de higiene, antes da pandemia existir, porque eles já estavam muito habituados a conviver com essa questão. A China, especificamente por ser um país extremamente populoso, já vinha, né, com esse tipo de comportamento em situações de aglomerações, né? As pessoas lá já usam máscaras para entrar em transporte público, enfim, em algumas situações de aglomeração elas já usam máscara. O que nós brasileiros achávamos extremamente estranho, né? Nossa, mas essas pessoas usam máscara assim, em qualquer ambiente, que esquisito isso, né? Então a gente não estava muito acostumado a ter algum tipo de comportamento preventivo. Então eu acho que, nesse sentido, a pandemia traz um desafio ainda mais para a gente, né, no nosso contexto, uma vez que não tínhamos como lidar com isso, não lidávamos com situações de emergências e desastres, né? Muito pontualmente, a gente podia viver algum tipo de intempérie da natureza, mas não tínhamos nenhuma situação. E quando isso acontecia, como a gente vê um acidente, um acidente aéreo, ou como aconteceu no caso da Boate Kiss, né, que morreram mais de 200 pessoas, aquilo nos chocava, né? Estou tentando lembrar dos episódios mais recentes, o avião daquele time de futebol da Chapecoense, quando caiu, e a quantidade de pessoas que morreram, quanto que aquilo nos trazia, assim, muito sofrimento, muito pesar, mas aquilo era muito pontual, né? Essas situações de emergências e de desastres. Então, o que a pandemia traz é mais do que somente conviver com o vírus, né? É trazer mesmo a necessidade de repensar uma forma de viver. A pandemia nos convoca a pensar uma nova forma de estar no mundo, né, que a gente até então não tinha nenhum tipo de hábito relacionado a isso. Então, a gente teve que passar a ter um novo comportamento, um comportamento de higiene extrema, para nos livrarmos de um vírus que até então a gente não conhecia muito bem. A gente ouviu, né, a notícia se espalhar, e isso foi deflagrado mais ou menos em dezembro de 2019, mas chegou aqui no Brasil mais ou menos no dia 11 de março, foi quando deflagrou-se o início da pandemia, chegou até aqui, e a partir do dia 11 de março de 2020, começou-se realmente a ter medidas mais extremas, né? Dentre elas, o distanciamento social, ou também chamado de isolamento social, ou lockdown à moda brasileira, como tem sido chamado também, uma vez que a gente não tinha medidas de enfrentamento eficazes, né? Então, não tínhamos vacina, não tínhamos nenhum medicamento comprovadamente, né, cientificamente comprovado, que tratasse a Covid-19, e o que nos fez entrar em pânico, né, em muitas situações, em pânico pelo desconhecido, porque é isso, não tinha nunca lidado com isso. Para a gente lidar com a pandemia é uma coisa do outro mundo, assim, a gente nunca viveu isso. Então, esse desconhecido, lidar com esse não saber para onde estamos indo, né? Onde é que a gente está indo aqui, o que a gente está tendo que enfrentar, algo completamente desconhecido. Então, isso trouxe um plus a mais.
do processo do enfrentamento, a gente nunca ter vivido situações como essas, né? E a medida mais extrema, considerando que a gente não tinha vacina e que a gente não tinha nenhuma medida eficaz de tratamento, além da gente ter medidas de higiene, que a gente não tinha muito esse hábito, no sentido de uma proteção tão rigorosa, né? A gente fazia esses hábitos de higiene, mas não com tanta rigorosidade, foi também o distanciamento social. Então, é sobre esse ponto que eu vou me dedicar a falar mais nessa noite, porque a necessidade da gente ficar em casa trouxe alguns desafios, né? Coisas que a gente vai olhar como negativas, sim, eu não posso deixar de falar nisso, né, nessa noite, mas nos convocou também a repensarmos a nossa forma de viver e enfrentar aquilo que a gente estava ali tão habituado, tão no conforto, né, tão já operando muito bem, sabendo como lidar, e de repente a gente é convocado a aprender uma nova forma de viver. Né? Então, isso realmente trouxe muitos desafios, e eu, sinceramente, acredito que, mesmo que a pandemia acabe, a gente não vai conseguir voltar a ser mais o que a gente era antes. Né? O que foi construído ao longo desse tempo vai permanecer. Né? Algumas coisas vão permanecer online. Né? A gente descobriu o conforto do que a gente está na nossa casa muitas vezes, não precisa se deslocar para alguns lugares, pegar engarrafamento para fazer algumas coisas, né? Então, assim, tem coisas que eu acho que a gente não vai conseguir voltar ao que a gente era, né? E outras coisas a gente pode voltar. Mas a pandemia nos convoca, né, a esse novo lugar, essa nova forma de viver, de enfrentamento, que até então a gente não tinha passado antes, tá? Então, eu vou problematizar especificamente a questão do distanciamento social, porque sobre isso a gente tem consequências muito consideráveis, tá? Rafael, você pode passar? Passa aí mais um slide. Aí, não, acho que passou um. Isso, pronto. Esse slide aí. Então, quais são os impactos da pandemia e do que a gente está chamando agora de novo normal, né? Então, a gente não tinha tratamento, a gente não tinha vacina, a gente basicamente teve que usar as medidas de higiene e a gente teve que fazer o distanciamento social, que basicamente consistia em a gente evitar o máximo possível de contato com as pessoas, porque pelo que se sabia até então, o contato do vírus, o vírus era muito contagioso, né? Não era um vírus igual os outros vírus da gripe. Inicialmente se pensou que era como uma gripe, mas é muito mais do que uma gripe. E o grau de agravamento, né, que essa infecção gerava era de uma rapidez absurda, né, a ponto dele ter uma altíssima letalidade. Então, a gente precisou ficar em casa, né, para restringir esse contato. E essa situação de distanciamento social é que realmente nos trouxe alguns desafios, porque o lar nem sempre é um ambiente de conforto. Né? Para alguns de nós, o lar, a nossa casa, é um lugar de proteção, que é a ideia a tônica que se dava quando se falava sobre ficar em casa. Olha, fique em casa para você não se contagiar, né, na rua, não saia, evite sair, porque o contágio é via essa transmissão através da respiração. Quando você precisa sair, você tem que usar máscara, enfim, seguir todas as medidas de higiene, mas evite sair. Essa é a mensagem da vez, evite sair. O problema é que nem sempre o lar é um lugar de conforto, nem sempre o lar é um lugar de tranquilidade. Né? Acabamos de assistir aí essa sketch que foi feita muito bem encenada, que mostra uma coisa que, infelizmente, né, observamos durante a pandemia, que é a violência doméstica. Então, o lar, por um lado, é um lugar, pode ser interpretado como um lugar de proteção, mas, por outro lado, em algumas situações, infelizmente, o lar também é um lugar de risco para algumas pessoas. Esse é um exemplo da questão da violência que aumentou absurdamente. Eu imagino que vocês na Defensoria devem ter identificado isso. Eu falo em termos de dados estatísticos.
recordo agora de um artigo que eu li sobre violência contra idosos, especificamente. Houve aquele Disque 100, que é o Disque Denúncia, um aumento de mais de 500% nas denúncias de violência contra o idoso. Eu achei um dado alarmante, muito preocupante, né? Imagina o que está acontecendo por aí, né? Então, o lar nem sempre é um lugar de conforto, o que realmente faz a gente ter que discutir um pouco mais sobre os efeitos e esses impactos que a pandemia tem gerado, né, nesse aspecto do distanciamento social. Passa aí mais um slide, Rafael. Pronto. Então, quais são os pontos que eu quero aprofundar aqui com relação ao distanciamento social? Primeiro, lidar com o desconhecido, né? Então, isso por si só, a gente está lidando com o vírus e a gente está lidando com uma situação que até então era desconhecida. A gente não tinha, como eu falei, nenhum repertório. Então, isso por si só já traz reações diversas, né? Eu vou depois mencionar quais são as reações do ponto de vista da saúde mental que têm sido mais frequentes. O que é que tem acometido mais essas pessoas? Então, lidar com o desconhecido, por si só, já traz, né, sentimentos como ansiedade, angústia, né? Não sabemos se as medidas que estamos fazendo, elas realmente vão ser efetivas, porque o tempo inteiro a gente ouve casos de pessoas que estão também tomando cuidados e, infelizmente, elas vêm a se hospitalizar e até mesmo falecer. E esse lidar com o desconhecido nos gerou também reações muito estranhas, né? Recordo de 2 episódios aqui no ano passado. Um foi de uma moça que estava no transporte público aqui em Salvador e ela estava sem máscara. Parece que ela tinha algumas reações parecidas com tosse, não sei exatamente o que era. Dentro do transporte público, ela não estava usando máscara e ela foi enxotada do ônibus. Não sei se vocês recordam desse episódio. Ela foi enxotada, chutada, né? Uma situação de agressividade extrema. Claro que ela estava sem máscaras, né? Isso também trazia esse medo para as pessoas, mas a forma como a situação foi resolvida foi muito esquisita, né? Isso pelo medo do desconhecido. O que era aquilo? Aquela moça tossindo dentro de um transporte público sem máscara, né? E as pessoas teve que enxotar ela, chutaram ela, até ela sair de dentro do transporte, né? Outras situações. Me lembro agora de uma outra situação mais em contexto internacional. Uma mulher vestida com uma roupa de cuidadora, ela era uma cuidadora de idosos, ela foi ao supermercado com a roupa de cuidadora e ela foi xingada, ela foi também enxotada do supermercado, porque ela estava com uma roupa de cuidadora. Então as pessoas achavam que ela estava levando o vírus para o supermercado. Então a gente viu reações muito estranhas, né? Justamente porque a gente não sabia como lidar com essa situação do vírus, né? E até hoje ainda não efetivamente sabemos 100%, né? O que a gente tem de realidade de diferença agora é que a gente tem a vacina, né? E a vacina nos dá um lugar de esperança, pelo menos é o que a gente espera, né? Esse lugar de esperança, ele pode nos possibilitar lidar com uma outra realidade a partir de agora. Mas ainda não estamos nesse momento, né, de ver realmente o efeito da vacina, pelo menos aqui no Brasil, de maneira massiva. Bom, o outro ponto do distanciamento social é o próprio confinamento, que aí, né, a sketch mostrou alguns exemplos do que é estar em confinamento, né? Aquela moça aqui que me parece a secretária daquela moça, né, da diva, ela fala assim: eu vim para cá porque eu precisava respirar, né? Então, essa sensação de que a casa ao mesmo tempo protege, mas a mesma coisa é um lugar de angústias, né? E de ter que enfrentar algumas situações que não são situações fáceis de lidar. Então, a gente tem muito aumento de conflitos familiares, o fato de você estar o tempo todo junto, isso aumenta a quantidade de conflitos, o que pode levar realmente ao aumento das situações de violência. E a gente viu isso acontecer, né? Em medidas muito diferentes, em graus diferentes, em realidades socioeconômicas também bem diferentes. E o próprio home office, que sobre isso eu quero falar também hoje, né, nessa noite, falar sobre o que é estar nesse lugar de
é o nosso ambiente privado, mas, ao mesmo tempo, ele se torna público, na medida em que a gente está aqui interagindo por uma tela e vocês que estão aí na casa de vocês podem ver tudo que está aqui na minha casa, né? Os barulhos da minha casa. Então, essa separação entre o que é meu, particular, e o que é de todo mundo, isso tem ficado, assim, por uma linha muito tênue, né? A gente não separa mais qual é a hora de trabalhar, qual é a hora de descansar. E isso é muito arriscado. É sobre isso que a gente também tem que prestar muita atenção, né? De estar muito atento a se você também está ultrapassando um pouco a marca, né? E repensar se isso está acontecendo, porque isso pode ser um risco para o adoecimento mental, tá? Além do próprio confinamento, de tudo isso que eu falei para vocês, das situações, né? De aumento de conflitos, a própria presença do home office e o acúmulo de tarefas, né? Você, especialmente para as mulheres, eu destaco aí também que a mulher, por si só, já tem esse lugar da cuidadora, isso socialmente falado, né? Esperado, esse lugar da cuidadora, então ela acumula funções. Então, isso é um risco maior para ela também, né? Do trabalho doméstico, então ter que cuidar das crianças e dar conta do trabalho, do home office, como separar isso, né? Como separar esse momento de estar com os filhos e dar conta da casa e estar também trabalhando, né, nesse mesmo ambiente. Então, a gente tem esse desafio do home office também. Mas o próprio distanciamento social traz a questão do distanciamento do contato com pessoas. Porque é exatamente estar com pessoas, né, fisicamente, é arriscado, né? A gente pode contrair o vírus. Então, por algum momento, a gente se colocou nessa posição também bastante afastado do contato social, e algumas pessoas ainda permanecem assim, né? Algumas passaram a usar a tecnologia, que foi um suporte muito interessante. Se a gente pensar aí que a tecnologia, ela nos deu um suporte para mantermos, né, nosso trabalho, nossos contatos sociais, mas isso não é igual para todos, né? Aí vem todas as questões de desigualdade, de acesso à internet, acesso a equipamentos que deem condições a gente utilizar a internet, né, com a velocidade que é necessária para a gente estar interagindo através dessas plataformas. Então, esse distanciamento social, ele traz isso muito fortemente, né, esse afastamento das pessoas. E como a gente vai ver hoje também, a rede social que a gente tem, né, e não estou falando de rede social no sentido de Instagram e nada disso, eu falo dos contatos, né? As pessoas com que a gente convive, elas são, a presença delas, o convívio com elas é algo protetor para a nossa saúde. Então, se a gente não tomar cuidado também com esse distanciamento, de que ele não seja, né, pelo fato da distância física, não haja de fato um distanciamento, que a gente consiga manter esses laços de alguma forma. Isso é muito importante para a nossa saúde também. Tá? E é isso, e novos modos de fazer. Precisamos aprender através dessa situação nova, novos modos de fazer. Interessante observar como a gente mudou nossa relação com o consumo, né? Vou citar um exemplo muito pessoal. Eu costumava frequentar, sei lá, shoppings com muita frequência, e eu nunca me dei conta disso. Tudo eu ia resolver no shopping, né? Só ir no banco e no shopping. No shopping você já vai na farmácia, vai fazer uma coisa, você vai comprando coisa, você vai comprando coisa. Quando você vê uma loja, você vai comprar coisa. E agora a gente não pode estar nesses ambientes, porque esses ambientes são ambientes que são arriscados no sentido da contaminação, né? A gente mudou muito a relação com o nosso consumo, do que é realmente essencial. Nessa palavra essencial apareceu muito, né? Serviços essenciais. Né? E a gente parou para observar que muita coisa era desnecessária, né? A gente percebeu o quanto que a vida, né, ela não depende dessas coisas, desse consumismo. Então, a gente mudou muito a relação com as coisas, né? O que, obviamente, também mudou a relação como a gente tinha acesso a essas coisas. Então, acho que os serviços de entrega cresceram muito nesse período e, infelizmente, não com uma relação trabalhista que é uma relação que protege essas pessoas, né? Então, a uberização, como a gente chama, né? A uberização do trabalho. Então, essa coisa de você não ter vínculo trabalhista, você estar exposto à rua. A gente viu muitas situações, inclusive os próprios motoboys, inclusive, fizeram manifestações, eles
trabalhavam muito mais e sim, estavam completamente expostos, sem nenhuma proteção. Você não é nem trabalhador do aplicativo, você não é trabalhador para aquela pessoa que você está entregando aquela encomenda, não tem lugar, é uma pessoa sem lugar, né? Mas só que essa pessoa sem lugar, ela passou a ter muita visibilidade, ela passou a ser muito vista, né, no nosso contexto. Então, se não fossem essas pessoas, a gente não ia conseguir ter acesso a muita coisa, já que a gente teve aí um fechamento de boa parte dos serviços, né? E foi a partir dessas pessoas que a gente pôde ter acesso, né, a coisas essenciais, inclusive. Tem pessoas que não estão saindo para fazer supermercado, mercado, né? Tem aí aplicativos que fazem compras, e a pessoa vem entregar as compras na sua casa. Então, a gente realmente mudou muito a relação com o consumo, mas, ao mesmo tempo, expôs situações, né, mais uma vez falando, situações que já estavam na nossa sociedade. Então, essas pessoas que estão em serviços de entrega, elas já estavam aí trabalhando e elas já estavam invisíveis. Só que a pandemia deu visibilidade a elas, né? E elas são muitas. São muitas as pessoas, porque a gente tem trabalhadores informais em grande quantidade na nossa população, né? A gente tem aí um desemprego altíssimo. Então, essas pessoas precisaram recorrer a trabalhos como esses para sobreviver, né? E se arriscaram muito. Muitas pessoas contraíram Covid nessa parcela aí, né, da população que estava prestando esse tipo de serviço. Então, para a gente ficar em casa, muita gente precisou ficar, né, do lado de fora. Então, isso aumentou ainda mais as desigualdades sociais. Nem todo mundo pôde ficar em casa no home office. A gente, uma parcela ali da população que pôde fazer isso, pôde migrar. E eu acredito que muitas empresas vão passar a adotar esse modo. Como eu falei para vocês, eu acho que mesmo que a pandemia acabe, muita gente está vendo ganho nisso, inclusive as próprias empresas, né? Então, assim, vão ser novos modos de fazer e que a gente vai levar para depois da pandemia. A gente não vai mais conseguir voltar a ser o que a gente era antes, né? Então, são alguns pontos do distanciamento social que, assim, por causa da pandemia, a gente precisou enfrentar, né? Situações que nos fizeram ter que nos reinventarmos, buscarmos outras formas de ser, mas, ao mesmo tempo, tivemos que enfrentar situações completamente desconhecidas, o que nos gerou reações muito estranhas, muitas vezes, agressivas, de aumento de ansiedade, né? E o próprio confinamento foi vivido de formas muito diferentes pelas pessoas, né? Algumas conseguindo ter esse sentido de proteção do lar, mas outras, infelizmente, não tendo essa possibilidade, né, de ter o lar como um lugar de proteção. Pode passar, mais um slide. Então, aqui trazendo dados, né? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, acho que é importante destacar essa questão do aumento das desigualdades e vulnerabilidades. Aqui no lado esquerdo da minha tela, né, tem um gráficozinho, isso foi extraído de dados do IBGE, a gente tem aqui, ó, para cada 3 meses da quarentena, nossa, nem eu estou conseguindo chegar, pode-se esperar o acréscimo de 15 milhões de casos de violência doméstica contra as mulheres. Esse é um dado também de estimativa que se tinha só com 3 meses de pandemia. E aqui do outro lado é a taxa de informalidade no Brasil, que é 41,1%, que equivale a 38,4 milhões de pessoas sem um trabalho formal. Foi isso que eu falei para vocês com relação ao crescimento dos trabalhadores informais. Então, a pandemia não foi igual para todos nós, né? A gente teve um aumento das desigualdades e das vulnerabilidades. E destaco aqui que isso veio mais fortemente para as mulheres, especialmente por estarem expostas a situações de violência, por serem elas as principais cuidadoras, elas exercem esse papel do cuidado, e isso por si só traz o que a gente vai chamar de esgotamento, né, ou tem um outro nome de síndrome de burnout, mas é o esgotamento associado ao trabalho, né, esse cansaço e esse esvaziamento de sentimentos que muitas vezes vai acontecer em função desse trabalho que é uma sobrecarga. Essa mulher está exposta a ter que continuar o seu vínculo de trabalho dentro de casa, ela está tendo que cuidar de pessoas, né, administrar sua casa, e às vezes até mesmo exposta a situações de violência, né.
As mulheres, especificamente, os idosos porque, por si só, a própria pandemia já os colocou numa situação de vulnerabilidade. Eles foram a população mais fortemente atingida pelo vírus. Então, isso já, por si só, traz uma situação de vulnerabilidade, de desigualdade. Esses idosos não estavam apenas em casa, né, aposentados. Esses idosos, né, e isso só quem pôde mostrar foi a pandemia, esses idosos eram, muitas vezes, as pessoas que ocupavam lugares de chefes de família, né? Eles tinham lugar de chefia de família, sustentavam e pagavam as coisas, inclusive, dos netos. Eles eram trabalhadores informais, eles estavam completando sua renda, sendo Uber, sendo motorista de táxi, trabalhando na construção civil, as mulheres como trabalhadoras domésticas, cozinheiras, copeiras. Essas idosas estavam trabalhando e elas se viram tendo que voltar para casa, ficar em casa sem ter essa renda complementar e dependendo das pessoas para que elas pudessem fazer as coisas fora de casa. Então, isso aumentou as situações de violência que eu mencionei anteriormente, né? Que, de acordo com o Disque Denúncia, o Disque 100, houve um aumento de mais de 500% nas denúncias de violência contra o idoso. E eles foram cada vez mais expostos a situações que, mais uma vez eu digo, já estavam aí. O que a pandemia fez foi agravar ainda mais, né? Os idosos já sofriam de violência e, especificamente, a pandemia aprofunda isso, né? A violência simbólica que esses idosos vivenciaram foi de uma marca impressionante, né? Recordo agora de um meme, não sei se vocês vão circular, que era assim, bem representativo. Você tinha idosos, tinha uma imagem de um caminhão escrito Catavéio, né? E os idosos estavam em cima desse caminhão. Então, fazendo uma alusão de que é como se eles fossem lixo, né? Que deveriam ficar em casa, ou alusão àquela carrocinha, né? Que vai catando os animais aí nas ruas. Então, imagens como essa, que foram feitas de uma maneira muito jocosa, né, na internet, representavam muito o que esses idosos vivenciaram, né? Sim, eles precisavam ficar em casa para se protegerem, mas nem sempre isso era possível, né? Pela quantidade de trabalhadores informais que a gente tem aqui, daí já dá para ver o quanto que os idosos, eles acabavam também ocupando esse lugar para complementar sua renda. Então, eles também estavam expostos. As crianças, né, que se viram aí sem poder ir para a escola, e aí em medidas muito diferentes, que a gente vai falar não vou nem entrar muito nesse ponto, porque não é muito o foco da nossa palestra aqui, não é muito falar de crianças, mas é importante dizer que esse homeschooling, como foi chamado, trouxe muitas consequências. A escola é um lugar que trazia não apenas a questão da formação acadêmica, né, de aprender a ler, escrever, enfim, todas as habilidades acadêmicas, mas também um lugar de conforto psicológico. É na escola que a criança muitas vezes vai resolver suas questões do ponto de vista do enfrentamento, né, dos desafios que ela vive em casa, aí ela vai reproduzir um pouco isso nas relações dela com os coleguinhas, com as professoras, e ela se viu impedida disso, né. E algumas, inclusive, ficaram sem aula mesmo, né. Se a gente pensar no ensino público, isso passou muito tempo até se pensar uma forma de compensar isso. E estamos vendo agora o retorno delas, assim, algo que eu avalio ainda como muito complicado pela questão do processo de vacinação ainda não está avançado, e já tenho notícias aí de algumas escolas que estão tendo que fechar por pequenos surtos, né, de Covid. Então, isso vai trazer impactos a longo prazo para as crianças, né, essa privação do ambiente escolar. E os trabalhadores informais que eu falei, né, no slide anterior, com relação a, se não fossem eles, especialmente os trabalhadores vinculados à entrega de serviço, né, isso que tem sido chamado de uberização do trabalho, se não fossem eles, a gente não ia poder ficar em casa, né. Ainda vou falar dos trabalhadores da saúde, eu vou dar uma especial atenção a isso, mas eu queria só destacar que nós não vivemos a mesma pandemia. Então, esse confinamento, esse distanciamento social não foi vivido da mesma forma pelas mulheres, não foi vivido da mesma forma para os idosos, não foi vivido da mesma forma pelas crianças, nem muito menos para os trabalhadores informais, dentre outras coisas que a gente pode pensar aqui, de fatores marcadores sociais, né, que vão influenciar aí a forma como essas pessoas vão vivenciar isso, tá? Pode passar.
Bom, então, entrando especificamente nos impactos da saúde mental, né, ao ponto que nos interessa, e aí isso tudo tem gerado o quê para as pessoas que estão vivenciando a pandemia? E aí a gente tem que pensar em 3 cenários para poder responder isso. Como é que a pandemia tem impactado na nossa saúde mental? A gente tem que pensar em 3 pontos aí no tempo. Um momento pré-pandemia, um momento durante a pandemia e um momento que vai vir, em algum momento a gente espera, posterior à pandemia, tá? O que eu chamo de momento pré-pandemia é antes mesmo do vírus estar instalado, as questões que já existiam, gente, já por si só, já eram deflagradoras de desigualdade. A gente acabou de assistir aqui essa sketch, o quanto que essas situações, elas já faziam parte das nossas vidas, né? Violência não surgiu porque a pandemia está surgindo. Violência já estava aí, né? Preconceito não surgiu por causa da pandemia. Ele já existia muito antes disso. Então, existem vários fatores que vão contribuir para esse momento do antes da pandemia. Diferenças de idade, diferenças de escolaridade, a presença de doenças psiquiátricas, né, de doenças de várias ordens, que a gente já vinha aí num crescente, infelizmente, né, de muitas pessoas vivendo quadros de depressão, de ansiedade, muitas pessoas vivendo diversas alterações psíquicas, pessoas fazendo uso abusivo de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas, né? Também usando muitas medicações psiquiátricas, por exemplo, para tratamento do sono, né? Muitas pessoas com distúrbio do sono, então já existia, isso já estava presente, né? Isso já estava aqui no nosso contexto, e somado a isso, todas as vulnerabilidades sociais, né? Uma pessoa que enfrenta situações de racismo no dia a dia, ela já vai vir ali com marcas consideráveis, né, para o enfrentamento de uma situação dessa que aparece, que vai ser agravada na pandemia, por exemplo, né, ou mesmo o idoso que já vivia situações de preconceito, né, quantas vezes a gente já presenciou cenas como essa, de um idoso que está no transporte público ser tratado mal e dito que ele deveria ficar em casa, porque o lugar do idoso é ficar em casa. Enfim, essas questões elas já estavam presentes na nossa realidade. Então, é importante a gente lembrar isso, né, que as alterações da saúde mental, elas não vão vir por causa da pandemia. Elas vão ser agravadas pela pandemia, e aí, claro, que a pandemia pode ser deflagradora de uma pessoa que nunca teve nada também, nunca, né, se viu em nenhuma situação de vivenciar isso de uma forma crônica, pode ter vivido situações pontuais na vida, mas eu falo de maneira geral, né, do que a gente observa na população, essas questões de saúde mental, elas já estavam presentes, e não eram pouco frequentes, né? A gente tem alta prevalência de pessoas com depressão, alta prevalência de pessoas com transtorno de ansiedade, então isso já estava aqui. Mas, durante a pandemia, o que a gente observou, e aqui eu trago muito do que eu levantei também com a pesquisa que eu fiz lá na UNEB, e demais artigos que investigaram a questão da saúde mental em outras pandemias. Em outras pandemias ou epidemias que aconteceram, Ebola, o SARS-CoV de outro momento, né, e outros vírus gripais muito graves que tiveram mais lá para o lado do Oriente, que a gente não chegou nem a vivenciar isso. Então, há registro já de alterações na saúde mental dessas pessoas, também em outros contextos, tá? Aqui no Brasil, a gente viu também, já tem pesquisa mostrando isso. Então, aqui são alguns dos sinais e sintomas, eu não estou falando aqui necessariamente do sentido do quadro do adoecimento como um transtorno, mas sim como a presença de sinais e sintomas, tá? Então, a gente tem muitas situações de medo, muitas, né? Pessoas que desenvolveram fobias, então elas, pela própria questão do vírus vir de uma forma muito avassaladora e não nos dá a possibilidade de ir entendendo ele aos poucos, a gente teve que engolir, né, goela abaixo, vamos dizer assim. Isso nos trouxe muitas situações de medo e fobia. Medo de adoecer, medo de alguém que a gente conhece adoecer, medo da gente morrer,
A gente teve que lidar isso o dia inteiro, assim, né? Todos os dias é um medo de contrair o vírus, um medo de que alguém que a gente conhece que pegou. E engraçado que no início da pandemia, pouco conhecia a gente que tinha pego o vírus. Na primeira onda, pouco, muito pouco, assim, eu ouvi falar alguém que na segunda onda, nossa, várias pessoas, né? A gente começou a ouvir muito, fulano tá, fulano morreu, e, enfim, e a gente viu isso e foi crescendo, e cada vez mais a gente ainda não se livrou disso ainda. A segunda onda ainda está aí, né? A gente ainda não está na descida, a gente está ainda ali no tal do platô, né? Que é um platô altíssimo. Então, o medo foi um sentimento constante que a pandemia nos gerou, né? Especialmente o medo de adoecer. E aí, mais uma vez, a depender da categoria, a gente vai ter a vivência disso de forma diferente. Depois eu vou falar dos profissionais de saúde, que esses merecem uma fala bem específica para eles, né? De quem está ali na linha de frente. Ali, outro capítulo importante. Ansiedade, né? A própria questão de você não saber com o que você está lidando, já gera, né, sintomas de ansiedade, de estar o tempo todo em alerta, é o que muitas vezes acontece em quadros de ansiedade, você não consegue desconectar, e aí, infelizmente, esse excesso de notícias que a gente teve acesso, muita notícia que nem todas eram verdade, infelizmente as fake news aumentavam ainda mais esse quadro de ansiedade, e o fato da gente também não saber em quem confiar, né? Então, as maiores autoridades do país também eram contraditórias com relação a como a gente deveria enfrentar a pandemia. Tinha a OMS dizendo uma coisa, mas a gestão principal, né, do nosso país com relação à saúde não era muito clara como deveríamos agir, agia de outras formas. Então, como agir? Como é que a gente deve enfrentar isso? Então, isso também gera muita ansiedade, porque a gente não sabe como lidar com algo. E, então, essa coisa inesperada faz com que a gente fique o tempo todo em estado de alerta e produzindo ali, né, nosso sistema nervoso fica ali produzindo um monte de coisas que são muito ruins para o nosso organismo e que podem, inclusive, ser adoecedoras ou piorar quadros. Para quem tem Covid especificamente, isso acaba sendo uma bola de neve, né, a presença desses sentimentos ou quadros que vão se desenvolver. Depressão, outro também. Infelizmente, muitas pessoas ali que já vinham ali, já com alguns sintomas, já vão desenvolver o quadro efetivamente, e o fato de estar mais isolado socialmente é um fator de risco muito importante. Então, a pandemia trouxe isso de uma maneira muito aprofundada, e sem nos dar saída, né, sem nos dar possibilidade de enfrentamento. Estresse o tempo inteiro, né, então, o tempo todo não sabemos como lidar, isso vai gerar também a vivência do chamado estresse crônico, então a gente fica o tempo todo ali em estado de alerta, produzindo uma série de hormônios, isso nos deixa o tempo todo em sobressalto, e isso tem sido vivido cronicamente, todos os dias. A gente se acostuma a viver com o vírus, mas o tempo todo é uma notícia, então isso é ruim para a gente. E uma coisa também muito comum foram os distúrbios do sono. Muita gente aí com dificuldade de dormir, principalmente a insônia, né? Que você ou não consegue adormecer, ou adormece, mas acorda várias vezes à noite. Então isso também tem a ver com o que acontece com esse quadro de estresse, né? O estresse, ele vai produzir alguns hormônios no nosso corpo que vão dificultar que a gente entre no estado de adormecimento. Tudo que a gente precisa para dormir é o que o estresse não deixa, né? A gente tem como uma produção, então eu preciso de um hormônio chamado melatonina e ele só é produzido quando eu estou mais em estado de relaxamento, e o estresse faz com que a gente produza outro hormônio que não deixa a gente dormir. Então isso é difícil equilibrar no momento do sono, né? E o fato também de que a gente mudou muito nossa rotina, né? Mudamos muito nossa dinâmica inclusive no início, né, como a gente ficou em casa, perdemos até que dia é hoje? É sábado, domingo, é segunda, né? Como a gente não sai para trabalhar, a gente perdeu um pouco isso também, né? Então dificultou a gente ter um pouco dessa ideia de rotina, do que a gente deveria fazer, do que a gente não deveria fazer.
e muitas situações de uso abusivo de álcool e outras drogas, né? Então, a gente tem um aumento também da prevalência do uso de álcool, e falo também isso baseado em alguns estudos que eu vi, populacionais, que foram feitos aqui no Brasil. Me lembro de um estudo em específico, com em torno de 15 mil brasileiros, que identificou aí aumento tanto de álcool quanto de uso de cigarro, né? Como isso foi um subterfúgio para muita gente. Difícil enfrentar a pandemia sem usar algum tipo de subterfúgio, né? Que é o que muitas vezes esse acalento que uma substância como essa pode nos dar. Então a gente teve um uso também cronificado do álcool e de outras drogas. E isso não vai ser percebido e vivido apenas durante a pandemia. A questão também está no pós-pandemia. Porque todas essas questões que estão sendo vividas na pandemia, se não forem cuidadas, né, devidamente, elas vão virar situações cronificadas no pós-pandemia. Então, a gente vai ter... O que o pós-pandemia nos espera? Um ponto importante são os impactos socioeconômicos, a gente já está vendo isso. Nós não estamos vivendo apenas uma crise sanitária, mas uma crise econômica, né? Porque a forma como o lockdown tem sido feito no Brasil é uma forma que não é a forma recomendada. O lockdown é uma medida que deveria ser feita de uma maneira mais pontual, mas de uma forma mais correta, no sentido de fato, a gente não sair, de fato, a gente obedecer essa história de ficar em casa, e em uma maneira pontual. E não ficar fazendo isso que a gente está fazendo, né? Esse lockdown brasileiro, que fecha algumas coisas, abre outras, pessoas continuam saindo, as pessoas continuam se aglomerando. Isso só traz repercussões para a parte econômica, né? Então, os impactos socioeconômicos já estão sendo percebidos muito claramente para várias categorias. O que eu acho mais absurdo é que a gente teve também um aumento dos bilionários brasileiros, não tem muita gente ganhando com a pandemia, o que só aumenta a nossa percepção do quanto o nosso país ele é desigual, né? Há muita desigualdade mesmo. A gente tem, então, impactos socioeconômicos, a gente tem a vivência de estigmas de pessoas que vivenciaram aí claramente tanto a própria Covid quanto o enfrentamento da Covid, então isso fica como uma marca, né? Esse profissional de saúde que ficou lá enfrentando e vivenciando isso, o estigma que ele viveu durante esse período de ter sido a pessoa, né, que vai levar o vírus para outro lugar, ela não vai viver isso só durante a pandemia, ela carrega essa marca de quem viveu a discriminação para pós-pandemia, né? E a saúde mental, e se não for cuidada nesse período da pandemia, o risco é que a gente realmente enfrente muita dificuldade no pós-pandemia, de que esses quadros que começaram a deflagrar na pandemia se cronifiquem, né? E a gente tem ainda mais pessoas com depressão, a gente já tem aumento de taxa de suicídio nesse momento da pandemia. Não necessariamente a depressão vai levar ao suicídio, mas é um fator de risco muito comum. Então, essa afetação da saúde mental, ela vai também acontecer aí, né? Além do próprio uso abusivo das substâncias psicoativas, como eu mencionei, do álcool e das outras drogas, que também permanecem, né? Elas não ficam ali só na pandemia. Então, infelizmente, do ponto de vista das consequências da pandemia para a saúde mental, a gente tem aí uma diversidade de coisas, né? Medo, ansiedade, depressão, estresse, problemas de sono e uso de substâncias são os mais frequentes. Mas, como eu falei, isso vai variar, né, de acordo com algumas categorias, de acordo com a vivência das desigualdades e vulnerabilidades. Isso pode vir em maior ou menor marca, tá? Mas foram as coisas mais comumente encontradas e que pode ser que vocês aí também na defensoria tenham percebido isso de alguma maneira, né? Eu sei que tem alguns profissionais aí que estão recebendo essas pessoas, imagino que vocês tenham percebido isso aí também. Pode passar. E para os profissionais de saúde, esse acho que, como eu falei, merece um capítulo à parte. Porque eles, além de vivenciarem tudo isso que eu mencionei anteriormente, né, a ansiedade, o medo, o estresse, depressão, eles ainda tiveram que lidar com a sobrecarga,
o esgotamento do trabalho. Então, essas pessoas estão trabalhando em plantões ininterruptos, muitas vezes. E, pelo próprio medo de levar o vírus para casa, muitas vezes elas têm se afastado da família. Algumas tiveram a possibilidade de estar indo para um outro lugar, se afastando. Tiveram profissionais que foram para hotéis, e tiveram profissionais que foram dormir no carro. Estava escutando uma reportagem recente aqui, uma pessoa falando isso. Que ela passou um tempo dormindo dentro do carro, porque ela não queria, ela tinha medo de ir para casa e passar o vírus, né? E isso é muito sério. E lidar com a morte todos os dias, né? Então, assim, imagina você ter que fazer isso todo dia. Então, um dos sinais mais comuns de ter que lidar com a morte todo dia, né? Um dos sinais mais comuns que a gente percebe que esse profissional ele está começando a entrar em esgotamento é quando ele começa a criar uma espécie de relação esfriada, sabe? Ele não quer saber mais quem é a pessoa, o nome da pessoa, é mais um número que vira. Então, ela cria uma relação de distanciamento para não se envolver. Ela não quer se envolver porque ela não quer sofrer. Isso é um dos sinais mais evidentes de que está havendo esgotamento do trabalho. E aí você passa a não se envolver mais. Muitos profissionais pediram afastamento pela questão da sobrecarga, né? Entraram mesmo em alterações da saúde mental muito significativas. Inclusive, a própria Organização Mundial da Saúde recomendava que esses profissionais que estavam na linha de frente tivessem um acompanhamento psicológico de perto. Era uma recomendação, né? A gente não viu isso acontecer como uma política pública, isso aplicado para todos, mas era uma recomendação, já que, assim, eles tinham que lidar com um cenário de guerra todos os dias, né, gente? A quantidade de pessoas que já morreu da Covid é pior do que aconteceram nas guerras mundiais, né? Então, isso é muito difícil. Enfrentar lutos diários, todo dia, todo dia, todo dia. Então, isso traz alterações de sono, isso traz estresse, isso traz ansiedade, e ainda ter que lidar também com o estigma social, né? Que é o fato deles estarem aí sendo vetores de transmissão do vírus, né? Então, muitos tiveram que vivenciar isso na pele, esse preconceito diretamente, né? Viver na pele efetivamente o que é estar nesse lugar de ser discriminado. Uma profissão tão valorizada no nosso contexto, né? E passaram a ser muito discriminados também. Então, isso foi visto em vários lugares do mundo, como era difícil lidar com isso para eles, mas aqui no nosso país ainda mais, se a gente considerar a realidade do Sistema Único de Saúde, que por si só já tem muitas contradições. É um sistema que, ainda bem que existe, ele é maravilhoso, mas tem muitos problemas. E a falta de insumos, e o que a gente viu aí, né? A falta de insumos básicos, de oxigênio, de equipamentos, então essas pessoas não tinham como se proteger, usar um avental, usar uma máscara adequada. Então, tivemos muitos problemas de suprimentos, né? Então, isso realmente traz ainda mais, né? Então, eu tenho que ir para a linha de frente e ainda não tenho como me proteger, sendo que a gente não tinha vacina, né? Ainda bem que agora a gente pode contar com a vacina, temos a vacina, eles tiveram prioridade aí para se vacinar, mas infelizmente muitos vieram ao óbito porque não tiveram essa possibilidade, né? Então, eu acho que para os profissionais de saúde, a pandemia também é vivida de forma diferente, né? Diferente da população em geral. E do ponto de vista, né, nesse período da pandemia, surgiram muitos protocolos de atuação, né? Como deveríamos conduzir o enfrentamento da saúde mental. A OMS teve um protocolo, aqui a gente teve também o da Fiocruz, que fez uma cartilha fazendo recomendações de como deveríamos enfrentar a questão da saúde mental, e sempre o enfrentamento era colocado em 3 categorias diferentes, né? A população em geral, os profissionais de saúde e as pessoas que tinham a Covid. Então, para essas pessoas, para essas faixas, a abordagem deveria ser diferente, porque elas não estavam vivenciando a pandemia da mesma forma, né? Estavam vivenciando riscos diferentes, situações diferentes, então realmente necessitava de uma abordagem mais particular para cada um desses casos. E no caso da população em geral, mais ainda, né? A gente tem uma multiplicidade de forma de vivenciar a pandemia, mas sem sombra de dúvida os profissionais de saúde foram uma parcela muito afetada.
A gente da psicologia pode não ter ficado na linha de frente, mas teve que enfrentar também, escutar aí, trabalhar juntamente com essas pessoas e estar no suporte psicológico, que também era muito difícil, né? Todo mundo está em muito sofrimento mental, gente. Então, o serviço de psicologia, de maneira geral, foi muito solicitado nesse período. E como uma medida preventiva, mas também já no nível de intervenção, né? Pensando aí que algumas pessoas estavam em nível de sofrimento mental muito grande, tá? Pode passar. Bom, vamos lá, né? Então, como é que a gente pode enfrentar tudo isso? Só falei até agora do cenário mais negativo de tudo que a gente viveu nesse período, né? E agora, como a gente pode enfrentar tudo isso? Afinal de contas, a ideia não é a gente sair daqui desesperado, né? E também não é a ideia de sair daqui achando que encontramos uma receita de bolo que a gente vai aplicar para todo mundo e que todo mundo vai chegar, né, resolver todos os problemas como num passe de mágica, porque a gente não tem como fazer isso. A gente realmente não tem como resolver a pandemia do dia para a noite. Então, um ponto muito importante que eu queria começar a falar aqui é: a gente não tem como controlar a pandemia. Então, o que a gente deve focar efetivamente para evitar trabalhar numa perspectiva de redução de danos, vamos dizer assim, ou de uma prevenção? O que a gente pode fazer para que a gente não venha adoecer? Né? Porque, como vocês viram aí, o cenário aponta para a gente ir para esse lugar, né? Das pessoas, de modo geral, da população em geral, ir para esse lugar do adoecimento mental, porque estamos lidando com uma situação desconhecida, não tínhamos repertório para isso, tivemos que ficar em casa confinados, tivemos que enfrentar todas as mudanças relacionadas à nossa forma de existir, e isso traz muito sofrimento mental. Então, como a gente pode enfrentar isso? O que a gente pode fazer para ter uma melhor forma de lidar com esse momento? Né? Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é: foque no que você pode controlar. Você não tem como resolver a pandemia. Me lembro daquelas lives daquele biólogo, acho, Lamarino, né? Meu Deus, quando eu assistia aquelas lives, eu ficava desesperada. Assim, me dava uma sensação de não tenho o que fazer, né? Muitas pessoas vão morrer. Que sensação horrível é essa de você não ter o que fazer? Né? É um vírus que se espalha e esse lugar da contaminação nos levou muito a repensar essa história de nos preocuparmos com o outro. Usar uma máscara nos protege, mas protege o outro também. E muita gente se desconectou disso, né? De se preocupar com o outro. Então, assim, o que a gente pode fazer? A gente tem que focar no que a gente pode controlar, gente. Porque senão a gente entra num parafuso, né, numa ansiedade, num estresse que é avassalador. A gente precisa focar no que a gente pode controlar, no que a gente pode fazer na nossa parte, desde as medidas de higiene, com algumas coisas que a gente pode adicionar à nossa rotina e que podem tentar facilitar o processo de enfrentamento. Vai levar a cura do vírus? Vai levar a acabar a pandemia? Não vai. Mas vai lhe trazer um conforto melhor, vai lhe trazer um conforto psicológico, vai lhe dar um pouquinho mais de sustentação para lidar com todos os desafios, né? E muito importante a gente reconhecer quando a gente não conseguir fazer isso sozinho, né? Esse é um ponto muito importante que a gente tem que ficar alerta. Então, minha fala agora vai no sentido da gente ficar alerta a algumas coisas e saber identificar quando a gente precisa pedir ajuda. Porque a gente não tem que ficar nesse lugar de achar que temos que lidar com isso numa boa, gente. Né? Tem pessoas sofrendo, tem pessoas morrendo, e isso nos afeta. E na nossa casa, né? Pessoas próximas a nós. Então, a gente tem que reconhecer também quando a gente não conseguir sustentar isso sozinho e pedir ajuda, né? Pedir ajuda é muito importante. Então, eu vou falar sobre alguns pontos aqui que podem nos ajudar a ter um melhor enfrentamento desse momento da pandemia, tá? Pode passar. Bom, primeiro ponto. Precisamos ter muito cuidado com as informações que chegam até nós. Nós estamos vivendo na era da hiperinformação, né?
na minha época de escola, eu queria pesquisar um assunto, eu ia na biblioteca, eu chegava lá na biblioteca, tinha lá uma quantidade restrita de livros, eu pesquisava aquilo ali naquela biblioteca e acabou. Não tinha internet. Hoje em dia, se você tem um trabalho para fazer, você coloca uma palavra no Google, abre mais de 15 mil resultados sobre aquela mesma palavra. É uma quantidade de informação imensa. E, infelizmente, nem tudo isso que está disponível é verdade. Né? A gente está vivendo nessa era da informação, onde a gente consome muita coisa lixo também. Então, uma coisa que a gente viu, infelizmente, crescer muito na pandemia foi esse excesso de informação. O tempo inteiro a gente está sendo atualizado da quantidade de casos, da quantidade de pessoas que morreram, o tempo todo, e a gente só vê o cenário piorar. Então, a gente tem que controlar um pouco. Não é ficar alheio ao que está acontecendo, mas não é ficar o tempo inteiro vinculado a isso. Porque isso é muito ruim. Né? E tem um ponto importante que é: busque fontes seguras, né? Então a gente tem que ir às fontes seguras de informação. O que, obviamente, no nosso país é um desafio, porque, como eu falei, a autoridade principal não nos deixou claro qual era a forma da gente lidar com a pandemia. Então a gente teve que vamos à OMS. Então o que a OMS vai falar? Né? A OMS que está aí no enfrentamento e no planejamento das medidas de mitigação para todo mundo. Então, como lidar com isso? Então, assim, precisamos escolher fontes seguras. Estou dizendo isso aqui também baseado em alguns estudos que mostraram que o fato de você ter acesso a informações que não são seguras nos traz ainda mais ansiedade, nos traz ainda mais estresse, nos deixa mais em estado de alerta. Então, é muito importante que a gente escolha muito bem as fontes de informação, e que a gente não saia por aí reproduzindo também, né? Essa coisa de ficar reenviando uma fonte que você não sabe, que você não conhece. Eu me lembro que logo no início da pandemia surgiu tanta fake news, diziam assim: é importante para prevenir o contágio você tomar sopa quente, usar chá de não sei o que lá, né? Nossa, mas surgiu tanta coisa relacionada a isso que não tinha o menor fundamento científico, né? E até hoje a gente vai ouvir. Depois começou a coisa da máscara, pode usar máscara, não pode usar máscara, que tipo de máscara, enfim, uma quantidade de informações que não nos levavam a nada, só aumentavam a nossa angústia, como era a mesma forma que a gente deveria fazer, né? Então, o fato da gente não ter uma fonte segura de informação só aumenta ainda mais esse quadro de ansiedade, né? A gente tem que tomar cuidado com a fonte, tem que ser uma fonte segura. E outra, não caia nesse excesso de informações, porque isso também nos adoece. Isso é um alerta, tá? Quem está dizendo isso não sou eu, Camila. O que eu estou falando aqui para vocês também é o que foi encontrado em vários protocolos para evitar problemas de adoecimento mental durante a pandemia. Um dos pontos mais importantes é esse: busque fontes seguras, né? Quer ver uma outra coisa muito esquisita que a gente começou a entrar em parafuso, que gerou uma espécie... A gente teve uma crise de suprimento logo no início da pandemia, né? A gente ia no supermercado, as pessoas começavam a fazer compras de muitos itens, o que levou ao esvaziamento de prateleiras de alguns itens. Uma coisa que eu me lembro que era curiosa era o papel higiênico, né? Meu Deus, como as pessoas... O que aconteceu? Que de repente desapareceu o papel higiênico, todo mundo começou a comprar desesperadamente. E também não tinha os itens que a gente precisava. Achar um álcool em gel era uma coisa... ganhar na Mega Sena, né? Máscara cirúrgica, de jeito nenhum. A gente não encontrava máscara cirúrgica. Então, essa falta de informação também, de as pessoas acharem, não, precisamos fazer compras em massa porque vai acabar e eu tenho que ficar em casa, eu tenho que fazer muita... Gente, foi muita confusão, né? Justamente pela falta de um direcionamento com que informação a gente podia lidar, né? E isso gerou muita angústia, muita ansiedade. Isso foi adoecedor também. Então, a essa altura da pandemia que a gente está, a gente tem que fazer esse filtro de uma maneira muito bem adequada, bem planejada, para a gente não estar... Agora, as fake news são das vacinas, né? A moda agora é só as fake news da vacina, do que faz efeito, que não faz efeito, que tal vacina gera
não sei o que, e tal vacina gera não sei, enfim, começou a surgir um monte de fake news de vacina também aí nesse movimento do não vacina, o que é muito arriscado para o nosso país, tá? Então, um alerta importante, cuidado com as fontes de informação que você tem acesso, cuidado com fake news, porque isso é adoecedor, tá? Para a nossa saúde mental. Pode passar o próximo. Pronto. Outro ponto bem importante, rotinas e hábitos saudáveis, né? Parece tão clichê isso aqui, gente, mas é verdade. Vários estudos mostram isso. A gente alterou muito a nossa rotina durante a pandemia, então voltar a ter uma rotina, mesmo para aquelas pessoas que não estão saindo, estão em home office, é muito importante. Estabelecer os momentos diários de ter o autocuidado. Isso é autocuidado, gente. É vocês olharem para si e pensarem no alimento que vocês vão comer, e no momento em que vocês estiverem se alimentando, vocês realmente estarem prestando atenção no alimento, estarem se preocupando com a preparação desse alimento, né? Não estar ao mesmo tempo olhando para as notícias ruins e estar se alimentando. Isso também não é bom, né, para a nossa saúde mental. Então, a gente precisa se dedicar àquele momento da alimentação. Então, uma coisa que também, nesse estudo que eu mencionei, né, dessas 15 mil pessoas, foi visto, foi o aumento de consumos de industrializados, de produtos muito ricos em substâncias muito ruins, né, de gorduras trans. Então, teve muito aumento desse tipo de consumo de alimento, que é um fator de risco para a obesidade. A gente já está vendo aí também a obesidade aumentar, também pela questão de você ficar em casa e a possibilidade de fazer atividade física ficar mais reduzida. Mas a gente, mais uma vez, o que eu vou dizer para vocês aqui é no sentido do alerta. Estejam alerta para isso, porque o alimento, aquilo que a gente ingere também ajuda a gente a estar, né, de melhor humor. O alimento, ele está ali associado à produção de alguns hormônios, neurotransmissores, que são muito importantes para o nosso bem-estar, para a gente se sentir alegre, para a gente estar disposto, né? Então, se a gente não tiver um bom controle dessa alimentação, isso pode ser muito ruim para o enfrentamento das coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, né? Para a disposição que a gente pode ter, para o nosso humor, nosso bem-estar, né? Então, muito importante ter cuidado com aquilo que a gente come. Muito importante a gente fazer atividade física, de que ordem for, aí, né, nesse momento da pandemia, a gente tem que aprender a olhar para si e identificar aquilo que a gente gosta de fazer, em alguma medida de proteção, e também não vai ficar o tempo todo dentro de casa, né, aliado, mas quando sair, usar toda a proteção possível, mas não deixar de fazer atividade física, porque a atividade física está associada também ao bem-estar. Então, quando a gente faz atividade física, a gente produz endorfina, e a endorfina nos gera bem-estar, né? A atividade física ajuda também a nossa cognição, a gente ter uma melhor atenção, a gente ter uma melhor memória, a gente conseguir armazenar melhores informações, a gente conseguir se organizar, mexer o corpo ajuda a isso. Então, é importante fazer atividade física. E o sono, né? Também aí eu entendo que a gente está vivendo um momento difícil para conseguir deitar a cabeça no travesseiro e ok, né? Vamos dormir. Mas estabelecer algumas rotinas do momento anterior ao sono podem nos ajudar a ter um melhor sono, evitar o excesso de tecnologias, e hoje em dia até os próprios equipamentos, eles já dispõem até de um certo controle, né? O modo não perturbe, e você pode se desconectar ali das redes sociais e enfim, dar uma pausa, porque a luz branca, que é essa luz que tem a tela, ela não ajuda a gente a entrar no processo do sono, né? A melatonina, que é esse hormônio que eu mencionei, que é um hormônio importante para a indução do sono, ele é ativado com o escuro. Então, quando a gente está no lugar escuro, ele vai ser mais produzido. Então, se a gente fica o tempo todo com a luz branca, né, o tempo todo em tela, como a gente tem vivido na pandemia, isso dificulta a gente entrar no estado do adormecimento. Então, a gente tem que se desconectar um pouquinho nesse momento que antecede o sono, né, e efetivamente ir para a cama quando o sono vier. Porque quem tem insônia vive muito isso, né, de virar e rolar na cama várias vezes até conseguir adormecer. Então, para quem tem dificuldade de sono, então existem algumas técnicas respiratórias, tem pessoas que têm praticado meditação, que é uma coisa bem interessante, vou até falar melhor sobre isso mais à frente, mas
A respiração ajuda muito a gente a entrar em processo de relaxamento. Então, aprender algumas técnicas de respiração pode ajudar a induzir o sono melhor do que partir para a medicação. A medicação realmente deve ser a última estratégia que a gente deve utilizar, porque, infelizmente, ela tem efeitos colaterais, né? E você entrar num processo de vício aí. Então, se você entra numa rotina, né, de hábitos saudáveis, isso se retroalimenta. Se você come melhor, você pratica atividade física, você vai ter um sono melhor, por exemplo, né? Ao mesmo tempo que, se você tem um sono melhor, você também se alimenta melhor, né? E você vai ter também mais disposição para fazer atividade física. Então, são 3 pontos aí essenciais. Mas é importante dizer, né, fazendo um parênteses, que assim, cada um deve descobrir sua forma, né? E não existe uma alimentação perfeita, e a gente está falando aqui de condições socioeconômicas muito diferentes, né? De pessoas com realidades muito diferentes. Então, é um pouco disso também, da gente ir descobrindo a nossa forma e vendo aquilo que funciona melhor para a gente. Então, prestar atenção na gente mesmo, para ver aquilo que não está indo muito bem, que você está percebendo que aquilo não tem te feito muito bem, né? Prestando atenção, que quando você faz uma coisa, você tem aquele sentimento que é pesado para você. Então, se observe, né? Fica atento a você mesmo. Esse momento de estar em casa é um momento de olhar para si também, né? Que é o que a gente tem feito também. Essa é uma possibilidade, eu consideraria um ganho, né, durante a pandemia. Então, acho que trazer esse equilíbrio aqui desses 3, essa rotina e esses hábitos saudáveis, eles podem garantir a gente um melhor bem-estar durante a pandemia, tá? Não só durante a pandemia, né, durante a vida. Mas sabemos que nem sempre a gente consegue manter esse equilíbrio. Pode passar. Opa, aí. Um ponto muito importante, né, mesmo distantes fisicamente, precisamos, neste momento, cada vez mais fortalecer os nossos vínculos com as nossas pessoas queridas, né, os nossos amigos, os nossos familiares. Isso traz, gente, melhora do bem-estar, e não somente do bem-estar. Vários estudos mostram o quanto que você ter suporte social, ou seja, ter com quem contar, ter com quem dividir os seus problemas, dividir as suas angústias, né? Alguém que tenha um nível de intimidade com você, que você possa dividir sua vida e até mesmo pedir algum tipo de suporte material, se você adoecer, ter alguém para lhe levar, né, no médico. Então, isso está diretamente associado a uma melhor condição de saúde. Quando a gente tem com quem contar, não falo só de família no sentido sanguíneo, amigos de qualquer ordem, né? Pessoas que têm uma relação íntima com a gente. Isso protege a nossa saúde, tá? Tem estudos com idosos que mostram quanto que na velhice a gente tem esse desafio a mais. Também, então, com os idosos a gente tem que prestar muito mais atenção nisso, porque já há uma tendência natural do afastamento, né? Então, aquele idoso, ele já se aposenta, ele perde um pouco os vínculos do contexto laboral, ele tende a ficar mais restrito à sua casa, e muitas vezes ele perde um pouco esse vínculo. Então, muitos casos de depressão, por exemplo, durante o envelhecimento, estão associados a esse afastamento dos vínculos, né? Esse distanciamento do contato com as pessoas. E eu não falo de quantidade, né? Porque a gente tem realidades muito estranhas no nosso contexto, que é, a gente tem pessoas com não sei quantos mil seguidores nas redes sociais e não tem com quem contar para dividir um problema, né? Para, se precisar ir no médico, ter com quem contar, um ombro para chorar. Então, não é quantidade, é qualidade. Né? E é isso que a gente vai observar também no envelhecimento. Você tem essa tendência de perder quantidade e ganhar em qualidade. Aqueles vínculos que permanecem são os vínculos mais profundos. E são com essas pessoas que eles vão lidar, que eles vão ter com quem contar. Isso é muito importante. Vínculo protege a gente de adoecer mentalmente. Os estudos todos mostram isso, tá? E aí, nesse caso, como a gente está em pandemia, a gente está tendo que usar, né, esse suporte da tecnologia. Coloquei essa imagem ilustrativa aí para mostrar um pouco do que tem sido a nossa realidade do home office,
E também das nossas relações, da forma como a gente tem conseguido manter o contato com as pessoas, né? É dessa forma que a gente tem conseguido interagir, é através da tecnologia. Então, realmente, eu fico pensando assim, e se a gente tivesse na pandemia sem essa possibilidade de ter as telas, né, para interagir, sem ter internet de qualidade, como ia ser muito mais difícil para a gente, né? Não ia ter como a gente dividir, pelo menos, os problemas, ter com quem contar, falar um pouco sobre o que está acontecendo, né? Esse sentimento que é você saber que uma outra pessoa está sentindo a mesma coisa que você, é muito confortador, né? O que a gente vai chamar de empatia. Isso traz um conforto quando a gente consegue também se colocar no lugar do outro, ajudar o outro. Então, isso a gente viu fortalecer muito durante a pandemia, mas, mais uma vez, isso não foi igual para todo mundo, porque estamos falando de realidades muito diferentes, então, de pessoas que, infelizmente, não têm uma internet de qualidade, ou não têm a possibilidade de ter um equipamento para interagir dessa ordem, então, isso não veio de uma forma igualitária para todo mundo, tá? E, assim, o fato de a gente ter que lidar com a tecnologia todos os dias também nos traz uma relação conflituosa com ela. Porque é por aqui, por essa mesma tela onde você vai trabalhar, é por essa tela que você vai ter que interagir com seus amigos num happy hour, cada um em suas casas, né? Então, isso, ao mesmo tempo, trouxe também um sentimento de estafa, né, diante das telas. Então, há também esse outro lado que a gente tem que olhar e entender, né, os limites de cada um, mas é importante a gente saber que a gente não pode se isolar. Quanto mais a gente se isola, maior risco a gente tem de adoecer. E não falo só adoecimento mental, não, tá? Existem vários estudos falando do quanto que pessoas que não têm suporte social, elas tendem, por exemplo, a desenvolver mais doenças de ordem física mesmo, né? Mais hipertensão, mais diabetes, mais várias outras doenças que a gente poderia listar aqui. Elas tendem a adoecer mais quando elas não podem contar com alguém, né? Seja no sentido material, de dar uma ajuda financeira, ou seja no sentido emocional, né? De ter um conforto, alguém com quem dividir suas questões, alguém com quem falar. Então, muito importante que a gente fortaleça nossos vínculos, e nesse momento a tecnologia tem sido uma grande aliada, tá? Pode passar. Um outro ponto bem importante, também, mais uma vez, o que eu estou falando aqui com vocês é com base em estudos. Teve um estudo em específico, que eu recordo agora, que observou que pessoas que tinham uma espiritualidade, eu não estou falando de religião necessariamente, tá, gente? É ter em quem acreditar. Ter a espiritualidade nesse sentido, de ter fé em algo, né? Isso ajudou a pessoa a ter um melhor enfrentamento, até mesmo do processo da Covid, tá? Então, ter fé, crença em algo, está associado a uma melhor condição de saúde. Então, independente de qual seja a fé, né, e não necessariamente acreditar em Deus, mas ter uma vinculação, espiritualidade tem muito a ver com um processo de autodescoberta, de pensar seu sentido de vida, né, de olhar o seu objetivo na vida, qual é a sua trajetória, o que você deseja, e se conectar. Então, aí a gente pode ver uma série de pessoas, eu mencionei a questão da meditação, porque tem sido uma via muito utilizada, a meditação tem sido uma técnica muito utilizada, até porque a meditação tem esse momento da conexão com si mesmo, de você parar para olhar para si, e aí existem várias técnicas meditativas, no contexto da yoga, no contexto de uma outra que tem sido chamada, muito conhecida, chamada de mindfulness, né, que é a atenção plena. Então, algumas pessoas têm recorrido a essas técnicas, até pela questão do estado de relaxamento que essas técnicas têm antes do momento da meditação em si. Você tem ali técnicas de relaxamento que te ajudam a prestar mais atenção em você, a olhar para você, né? Olhar para dentro de si, pensar o que você quer, se conectar com suas emoções, reconhecer as coisas que não estão bem, e isso ajuda você a se conectar mais. Claro que isso não vai... É importante, gente, vocês entenderem que tudo que eu estou falando aqui é no sentido da gente pensar o autocuidado, de aquilo que a gente pode fazer, mais uma vez, focando no que vocês podem controlar. Vocês não podem resolver a pandemia. A pandemia, ela é uma condição. Infelizmente, a gente não tem como lidar
a não ser fazer a nossa parte, assim, a gente tem essa crença de que a vacina, a gente vai lá fazer a nossa parte, vamos tomar vacina, vamos usar máscara, vamos tomar todas as medidas de higiene, mas a gente não tem como controlar esse fenômeno mundial. E se a gente ficar pensando nesse todo, a gente entra num looping de angústia que é interminável. Então é importante que a gente tente fazer a nossa parte. O que a gente pode fazer para que a gente possa ficar bem nesse turbilhão de emoções, né? Que, como eu vim contextualizando aí, por si só, a condição da pandemia e do distanciamento social já agravou, já trouxe, já está aí, né? O pacote pronto. Então, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia? Então, se conectar com a gente mesmo é uma forma. E ter esse sentido de vida, de uma espiritualidade, de um senso de sentido de vida, nos ajuda a ter um melhor enfrentamento dessas situações, nos ajuda a ter uma melhor felicidade subjetiva, um melhor enfrentamento, regular melhor nossas emoções, né? Lidar melhor com elas, não que a angústia vai deixar de existir, não que a ansiedade vai deixar de existir, não é nada disso, mas que a gente consiga ter um melhor controle disso, né? Ficar mais sob o comando disso. Então, a espiritualidade, ela vai ter muito a ver com essa conexão com o si mesmo, e que cada um vai precisar descobrir sua forma, né? O que eu estou trazendo para vocês aqui em termos de evidências científicas, do que mostrou resultado. Isso mostrou resultado. Isso não é balela. Isso não é uma conversa fiada, não é uma fake news. Isso é dado de estudo científico, antes mesmo da pandemia. Pessoas com crenças, aquelas que acreditam em alguma coisa para além, né, desse lugar aqui, elas conseguem ter um melhor processo de enfrentamento do seu adoecimento, né? E chegar até mesmo a alguns quadros de cura, gente. Então, assim, é verdade isso. Né? É muito verdade. Isso não é uma coisa que a gente não deva prestar atenção, tá? Pode passar. Uma outra coisa muito importante também, gente, é a autocompaixão. Esteja atento aos seus sentimentos e tenha paciência com você. Eu vejo muita gente se cobrando muito durante a pandemia, né? De atender a um padrão, de ter que dar conta de tudo, né? De não transparecer para ninguém que tem alguma coisa errada. Gente, não é por aí. A gente tem que reconhecer quando a gente não está bem. Então, se a gente fica lidando de uma forma fria com isso, ou seja, aquilo que eu falei que tem muito a ver com o burnout, né? Eu me distancio, eu não quero saber dos problemas, eu não quero me afetar por isso, eu quero me envolver o mínimo possível para poder não sofrer. Se você lida assim com a questão, você está entrando num esgotamento de trabalho. Isso não é bom. Criar esse esfriamento, não é? Desconectar. Isso lhe gera consequências lá na frente. Então, tenha paciência com você também. E entender que um dia você vai estar bem e outro dia você não vai estar bem. Né? Isso está fazendo parte da pandemia. Não tem como a gente nos cobrarmos nesse nível de a gente estar bem diante de tudo que está acontecendo, com milhões de pessoas morrendo no mundo, sabe? Então, preste atenção em você e cuide de você. Né? Não deixe que as coisas atropelem, passem por cima de você. Tenha um momento de você pensar em você mesmo, de ter paciência com você, com seus limites, com os dias bons, os dias ruins, porque a gente está vivendo uma situação que não tem precedentes, né? Nunca vivemos isso, não sabemos como lidar com isso, estamos aprendendo, né? Tem uma frase que eu vou usar mais à frente que eu acho muito interessante, mas que fala um pouco disso. A gente está tendo que andar com o carro, trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Uma frase que eu ouvi muitas pessoas falarem assim. Nunca vivemos isso. Estamos todos temos que nos adaptar e nos reinventar e descobrir formas. Então, vai ter dia mesmo que a gente não vai estar bem, que a gente não vai render tanto. Voltando à sketch ali, vocês viram aquele momento que a Cida para, ela fica em frente ao espelho, ela parece relatar um sentimento de angústia, de repente ela começa a refletir sobre a questão do cabelo dela, né, e a importância da ancestralidade, mas ali ela está num momento de angústia, de que ela não está bem, né? É importante parar, refletir, o que não está bem, parar mesmo, de verdade. Então, precisa ter um momento de autocuidado, que pode ser de várias maneiras, né? Tem gente que um banho demorado já tem um efeito, assim, muito relaxante, assistir um filme, assistir uma série. Tem tanta coisa que a gente pode fazer para dar aquele carinho na gente, né? De parar um pouco, né? Mundo, peraí.
dá um momentinho aí, que eu preciso aqui cuidar de mim, desconectar das coisas ruins e efetivamente olhar para si e fazer algo que lhe dê um carinho. Preste atenção nisso, né? Se você não está deixando as coisas atropelarem, porque é isso que a pandemia faz com a gente, né? E principalmente com o home office, que a gente não separa muito esse momento do estar em casa do trabalho, né? Então é um desafio ainda maior. Então, tenha esse momento com você mesmo, né? Esteja atento aos seus sentimentos, às suas demandas internas e cuide de si mesmo, tá? Esse é um recado importante. Autocompaixão também esteve associado a um melhor cuidado e um melhor processo de enfrentamento de questões de saúde, tá? Também é uma evidência científica. Pode passar. E aí, alguns cuidados para o home office, né? Falando aí do home office, aquela sketch representou muito bem o home office, então é muito importante a gente prestar atenção em algumas coisas, por quê? O que o home office faz? Ele faz com que a gente confunda a nossa vida íntima com a nossa vida pública. Então, é importante que a gente tenha uma rotina, a gente estabeleça um momento de trabalho, e se for possível, né, que aí cada realidade é uma, não tem como a gente falar de uma forma igual, mas, se possível, separar um espaço que você possa dedicar ao trabalho, separado do espaço onde você vai fazer as outras coisas, mas quando isso não for possível, pelo menos crie essa separação no tempo, né, do horário que você vai trabalhar, o horário que você vai descansar, o horário que você vai se deter às suas atividades, o que o tempo inteiro a pandemia vai fazer com que a gente esteja misturando isso, né? A gente está ali lavando um prato e ao mesmo tempo você está escutando uma live, né? Pode ser que alguns de vocês estejam fazendo isso agora, assim, misturando, estão dando conta das tarefas domésticas, porque tem que fazer as coisas, mas ao mesmo tempo de olho aqui na live, porque é uma coisa importante, né? Para o processo de vocês aí. Então, assim, a gente faz essas misturas, então a gente tem que ter esse cuidado também, né? Que o fato da gente estar interagindo por tela nos faz estar o tempo todo nos dividindo, não estarmos efetivamente presentes naquilo que a gente está fazendo, né? Eu vivo isso com muita frequência com os meus alunos, né? Eu sou professora e vivo essa angústia da câmera fechada durante as aulas, né? Que é muito angustiante muitas vezes, a gente não sabe se eles estão ali, se eles não estão ali. E isso também é bem ruim, porque isso nos traz um cansaço, né? A interação por tela, porque a gente, no dia a dia, de modo geral, a gente tem há outras formas de nos expressarmos, né? A gente usa o nosso corpo para a gente se expressar. E quando a gente está aqui interagindo por uma tela, só tem basicamente o nosso rosto, né? Então isso sobrecarrega também a gente, né? A gente só tem uma via de forma de expressão. Então há uma sobrecarga também nesse sentido. Então tenham muito cuidado com o tempo de tela, né? A gente saiu aqui um negócio errado, mas acho que foi na hora que eu transformei em PDF, tem uns errinhos aqui, mas enfim, colou umas letras. Então, cuidado com o tempo de tela, né? E tem vários estudos mostrando o quanto que a gente precisa dar pausas. Hoje em dia, existem até aplicativos, né, que você instala no computador, no celular, que ficam lhe dando alertas. De tempo em tempo, ele bota assim, vai levantar, beber uma água, porque a gente fica aqui, ó, a tela é muito sedutora, né? Muitos estímulos, então você nem percebe. E essa sobrecarga, ela pode trazer dores musculares, pode trazer cansaço, fadiga, e o excesso dessa luz branca, como eu falei, pode alterar também o nosso sono. Então, cuidado com essa coleira eletrônica, né? Colocando aqui entre aspas, porque a gente fica muito refém dela, né? E especialmente no home office, que a gente não separa muito o momento do trabalho e o momento da vida privada, porque a gente está ali, né? Lavando um prato, respondendo uma mensagem do chefe, fazendo alguma coisa, e ao mesmo tempo fazendo uma coisa de casa, ao mesmo tempo fazendo uma coisa de trabalho, e quando você vê, você não sabe mais o que é trabalho doméstico do que é trabalho, né, que você faria fora de casa. Então, cuidado com essa coleira eletrônica. Mais uma vez falando, são pequenos alertas para que a gente preste atenção nisso e esteja atento para que a gente não caia nessas ciladas, né? Mas é fato que é a frase que eu mencionei, que eu disse que eu ia dizer mais à frente, que a gente está aprendendo a fazer isso, né? É no andar da carruagem que as melancias se ajeitam. Então, a gente está tendo ali que aprender a fazer isso no dia a dia. A gente nunca fez isso na vida, então a gente vai errar, a gente vai acertar o tempo inteiro. A gente vai se ver em situações que, vez ou outra, a gente vai se atrapalhar com a vida íntima e a vida pública,
E é o que a pandemia nos convoca o tempo todo. Então, é importante a gente estar atento para que a gente possa estabelecer esses limites. Tá? Pode passar. Agora, um ponto que eu queria deixar essa mensagem para vocês muito claramente. Tudo que eu vim falando até agora tem a ver com o autocuidado. Então, espiritualidade, olhar para si, autocompaixão, ter boas relações íntimas, conseguir estabelecer vínculos. Tudo isso que eu vim falando, se alimentar bem, fazer atividade física, tudo isso tem a ver com autocuidado. O que a gente pode fazer, que eu falei a história do o que a gente pode controlar, né? Mas, e quando a gente não puder? Aí, minha gente, a gente precisa assumir, quando a gente não puder, a gente precisa pedir ajuda, né? Então, quando o autocuidado não for suficiente, mesmo você fazendo tudo isso, ainda assim, você se deparar com dor, angústia, sofrimento, né? E nada que você faz resolve isso. Aí você tem que buscar ajuda. Então, aí realmente a importância da psicoterapia. E hoje em dia, na pandemia, a gente tem a possibilidade de fazer a psicoterapia também de forma online, né? Foi um avanço aí, a minha profissão tinha muita restrição e muito preconceito com o uso das tecnologias, de fazer a psicoterapia por meio da internet. Então, a gente também aprendeu muito, tivemos que nos refazer, nos reinventar para quebrar esse preconceito. E o próprio Conselho de Psicologia, que era muito reticente, flexibilizou o processo de cadastro, né, dos profissionais para usar a plataforma online. Então, há essa possibilidade também, né, de fazer a psicoterapia através de uma plataforma digital. Mas o mais importante, presencial ou digital, é essa busca pela ajuda quando você não conseguir fazer isso sozinho. Tem que buscar ajuda, né? Não tem muito para onde correr. Então, psicoterapia é algo fundamental. Pode passar, já estou quase acabando, tá, gente? Aqui só um checklist. Ixi, ficou um pouquinho desconfigurado, não sei o que houve aqui com os slides, enfim, gente, desculpem. Estava bem na listinha, mas enfim. Só um checklist para a gente ficar atento aqui do autocuidado. Então, ter hábitos saudáveis, alimentação saudável, fazer atividade física, ter um sono regular, desenvolver a espiritualidade, prestar atenção aos nossos sentimentos, ter autocompaixão com a gente mesmo, né, olhar para si, manter um contato com as nossas redes sociais e estabelecer limites, né, entre o público e o privado aí no home office. Isso é muito importante, né, que a gente consiga estabelecer esses limites. E quando, mesmo a gente fazendo isso, a gente continuar, né, vivenciando aí muita angústia, muita ansiedade, medo, a gente tem que procurar ajuda, tá? Mas aqui é um checklist para a gente estar bem atento ao que a gente pode fazer para enfrentar melhor esse momento da pandemia. Pode passar. Estou vendo as mensagens de vocês aqui. E lembrando sempre, né? Continuando seguindo as medidas de higiene e de distanciamento social, tá, gente? Mesmo com todo esse autocuidado, ficando em casa, importante que a gente siga as recomendações da OMS, que a gente continue se cuidando, usando máscara, usando álcool em gel, mantendo o distanciamento. Então, mesmo com tudo isso, é importante lembrar que a gente precisa continuar aí aprendendo a ter esse comportamento e talvez por muito tempo, viu, gente? Por muito tempo mesmo. Pode passar? E é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido a minha mensagem, né? Eu trouxe aí um cenário geral do que a gente tem vivido e trouxe formas da gente pensar, formas de enfrentar, algumas sugestões de rotinas de cuidado que a gente pode ter com a gente mesmo, tá? Ah, que mensagem interessante. Depois, se puder voltar. Eu estou lendo aqui rapidamente, mas não está dando para prestar atenção em todas, mas eu estou vendo ali um grupo com mulheres, interessante. Bacana conhecer esse trabalho de vocês também. Né? E é isso, aqui estão os meus contatos, caso vocês queiram aí continuar esse diálogo comigo, meu e-mail, Instagram, enfim, quem quiser continuar essa troca, eu estou à disposição, espero poder agora conversar um pouco, ler as mensagens de vocês.
Fico feliz que vocês tenham gostado. Estou vendo os feedbacks aí que estão aparecendo. Aí, deixa eu ler essa mensagem da Cristiane. Nós, da Associação de Mulheres Cocherê, estamos com uma parceria com a psicóloga Gisele França e começamos um projeto de roda terapêutica para mulheres negras periféricas gratuita. Que incrível, Cristiane. Fundamental, né? E as mulheres negras periféricas estão vivendo essa pandemia de formas bem diferentes do que as mulheres brancas que estão podendo ficar em home office, né? Não podemos deixar de falar desses marcadores sociais que vão realmente mostrar que a gente não está no mesmo barco, né, na pandemia. Estamos vivendo uma pandemia, mas cada um ao seu modo e vivendo dificuldades de formas muito diferentes. E já tem dados estatísticos mostrando isso, né, das diferenças. Oi, Joyce! Obrigada pelo convite, viu? Obrigada mesmo. Fico feliz que eu tenha podido trazer aí reflexões. É um tema emergente, já era antes da pandemia, como eu falei, né, por tudo que eu fui pontuando aí, mas acho que agora a pandemia aprofunda ainda mais as questões de desigualdade, o que nos coloca esse desafio, né, de como enfrentar, né, que é a grande questão, como a gente pode enfrentar esse momento. Temos mais comentários, mais alguma pergunta? Obrigada pelo feedback, pessoal. Muito obrigada mesmo, viu? Professora Camila. Oi! Queria agradecer mais uma vez a sua participação, pelo feedback. A senhora já percebeu o quanto foi importante. Da mesma forma que a pandemia não chegou igualmente em todos os brasileiros, a sua mensagem também não chegou e não vai chegar igualmente a todos que assistiram essa palestra. Uhum. Cada um de nós, com certeza, observou uma parte para si, né? Eu mesmo me vi em vários momentos reflexivo em alguns dos pontos que foram abordados. Quero agradecer mais uma vez a participação, agradecer a todos que estão nos assistindo até esse momento. Foi enriquecedora, foi reflexiva. Eu acho que a gente vai sair aqui com algumas indagações na forma de se posicionar e refletir também de que forma que a gente está trabalhando em home office, até que ponto a gente realmente não está misturando com a nossa vida pessoal, né? E isso realmente é para a gente ter, a gente nos dá limite, né? Então isso, enfim, foram várias reflexões, né? Com Servir certeza. certamente, vão servir para termos saúde mental, né? Para enfrentarmos. Corpo são, mente sã, são importantes para o indivíduo, né? Uhum. Dentro das dificuldades pelas quais o país passa e as diferentes camadas da população brasileira passam, a gente precisa dar esse tempo para nós mesmos enquanto indivíduos. Essa foi a ideia que iniciou com o sketch, né, da peça, que deu esse gancho para a senhora falar, para a gente chamar de uma forma leve um assunto tão importante e necessário que às vezes a gente não tem noção do quanto é importante, porque a gente está tão envolvido com o trabalho, com família, enfim, com a vida, com a rotina, que a gente não para verificar determinados pontos tão sensíveis e simples, mas parar aqui, ouvir a sua fala e isso nos tocar de forma individual, porque cada um de nós tem uma forma dessa sua mensagem chegar. Eu acho que vale muito a pena essa reflexão. Então, muito obrigado a todos, defensores, servidores, todos que estão nos assistindo. Agradecer mais uma vez a parceria com a ANDEP, que é a Associação de Defensores e Defensores Públicos do Estado da Bahia. Agradecer a servidores da ESDEP que fizeram com que essa palestra fosse realizada e a senhora por ter aceitado o convite, né? E isso para nós gratificante. Então, Eu que agradeço. Essa oportunidade de estar dividindo um pouquinho aqui, né? O que eu tenho estudado, o que eu tenho observado.
Mas estamos todos vivenciando isso, tentando aprender dia a dia, né? Aprender a andar com o carro andando, né? Trocar os pneus com o carro andando. Então, é um desafio todos os dias. Infelizmente, essa pandemia, a gente percebe que não tem uma data certa para terminar, a gente tem que saber conviver com ela. Então, esse assunto a gente vai retomar, infelizmente ou felizmente, durante esse período. A gente espera contar com a senhora mais uma vez. Viu? Estou à disposição. Fico feliz que vocês tenham gostado. Espero poder contribuir em outros momentos também. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.